Olá, vamos continuar o nosso estudo do livro Confiando em Deus. Estamos pensando agora, a quarta lição, que nós vamos pensar sobre Deus governa sobre as nações. O nosso propósito neste capítulo não é simplesmente fazer um discurso político, fazendo comentários sobre os acontecimentos de hoje, mas é importante que nós, como cristãos e como cidadãos, nós vamos ter uma visão bíblica sobre essa questão de como Deus dirige e governa as nações, incluindo a realidade política onde nós nos encontramos neste momento ou qualquer momento. A ideia central deste capítulo 5 seria: Deus está no controle de todas as nações, moldando e dirigindo eventos e decisões para cumprir seus propósitos. O que nós podemos dizer, iniciando, é que precisamos examinar a nossa confiança. Porque será até na confusão política que encontramos na vida cotidiana que Deus está reinando? Mas podemos dizer o seguinte: à medida que tracemos a soberania de Deus através do decorrer da Bíblia, uma das referências mais frequentes é ao respeito à sua soberania sobre as nações e os governos. A Bíblia constantemente está afirmando esta realidade. Deus é o Senhor sobre toda a história humana, incluindo a nossa história política. E Ele está trabalhando em todos os detalhes dessa história. Como Paulo diz em Efésios 1:11, nele fomos também escolhidos, tenham sido predestinados conformar o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus faz com que todos os eventos da história, todas as decisões dos governantes, reis e parlamentos, e todas as ações dos seus governos, governadores, exércitos, marinhas, sirvam à sua vontade. O fato de Deus ser soberano sobre nossos governantes geralmente não é evidente, pelo menos da nossa perspectiva humana, porque nós vemos as suas decisões e ações ao nível do plano humano. Em sua maioria, funcionários governamentais e órgãos legislativos fazem seu trabalho muito além de qualquer intenção de realizar e fazer a vontade de Deus. Vemos isso amplamente demonstrado na vida e a morte de Jesus Cristo. Ninguém estava ali pensando que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Podemos ver isso em alguns eventos bem simples e claros na palavra de Deus. O César Augusto emitiu um decreto para que um censo fosse feito. Isso exigiu que José e Maria fossem na cidade de Belém para registrar naquele momento certo para Messias nascer em Belém, em cumprimento da profecia de Miqueias, em Miqueias 5:2, onde está escrito: mas tu, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre todo Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Certamente, César não pretendia ser um instrumento para cumprir qualquer profecia judaica, mas exatamente que ele era. Ele era um instrumento de Deus. Devemos também ver
nesses assuntos relatados aí no nosso jornal diário, ou que nós vamos ouvir no rádio, ou ver nas notícias da televisão, a mão soberana de Deus, tanto quanto vemos na Bíblia. Claro que nós não temos a vantagem de uma explicação divinamente revelada sobre os acontecimentos de hoje, como nós temos dos eventos registrados na Bíblia. Mas isso não faz com que a regência soberana de Deus, das circunstâncias de hoje, sejam menos certa. Deus é o mesmo. O Deus que você vai ver reinando e dirigindo as circunstâncias na palavra de Deus é o mesmo Deus que age hoje em dia. Deus registrou em sua palavra instâncias específicas do seu governo sobre toda a história, a fim de que possamos confiar nele nos assuntos da história, como eles se desenrolam diante de nós hoje. As Escrituras ensinam as seguintes verdades específicas sobre a soberania de Deus sobre as nações. Primeira coisa, não vamos já ouvir até os versículos que vão até ilustrar cada ponto. Deus, em sua soberania, estabeleceu o conceito do governo para o bem de todos os povos, crentes e descrentes. Romanos 13, 1 a 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem condenação sobre a si mesmos. Pois aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos e não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ele não porta a espada sem motivo. E serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Segundo ponto, Deus determina quem governa nesses governos. Daniel 4:17 diz: a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o verdicto, para que todos os que vivem sabem que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Terceiro, Deus determina o tempo da regra de cada líder. Isaías 40, 23, 24, está escrito ali. E ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados e semeados. Mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. O redomínio os leva como palha. O quarto ponto. Deus controla as decisões que os governantes tomam. Provérbios 16, 33, podemos ver com muita simplicidade e clareza. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Finalmente, o quinto princípio que podemos ver na Bíblia sobre como Deus dirige as nações é: Deus governa nas vitórias e derrotas entre as nações no campo da batalha. Provérbios 21, 31. Está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Deus, às vezes, faz com que os líderes governamentais ou funcionários tomem decisões tolas
e a fim de que o julgamento venha sobre uma nação. Devemos levar mais a sério nossa responsabilidade de orar pelos líderes do nosso governo, para que tomem decisões sábias. Embora que possamos suspeitar que algumas das decisões mais desastrosas sejam provas do julgamento de Deus, não sabemos disso com certeza absoluta. Sabemos que Deus nos instruiu a orar e interceder pelos líderes do governo. Nosso dever, então, é orar por decisões sábias, mas confiar em Deus quando as decisões tolas e prejudiciais são tomadas. Quando olharmos ao redor do mundo hoje em dia, o que nós vemos? Vemos mais do que uma metade da população mundial morando em países cujos governos sejam hostis ao Evangelho, onde missionários não são permitidos a entrar, e onde os cristãos nacionais estão sendo severamente impedidos na proclamação da mensagem de Cristo Jesus. Ao olharmos para estas condições, devemos também olhar para a sabedoria de Deus e para as suas promessas. Ele prometeu redimir pessoas de todas as nações. Ele nos ordenou ir e fazer discípulos de todas as nações. Devemos, então, confiar em Deus por meio de oração, confiando no poder e no plano dele para este mundo. Agora, alguns irão a essas nações, enquanto Deus abre as portas. Mas todos nós devemos orar que as portas sejam abertas. Devemos aprender a confiar em Deus, não apenas nas circunstâncias adversas das nossas vidas individuais, nem nas decisões principais dos países onde nós moramos, mas também precisamos confiar em Deus a respeito às circunstâncias adversas da Igreja de Cristo está encontrando neste mundo hoje em dia. Concluindo, Deus é soberano sobre as nações. Ele é soberano sobre os funcionários do nosso próprio governo, em todas as suas ações, como eles nos afetam diretamente. Ele é soberano sobre os funcionários do governo em terras onde nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus sofrem por sua fé no Salvador. Ele é soberano sobre as nações onde todas as tentativas são feitas para acabar com o verdadeiro cristianismo. Em todas essas áreas, podemos confiar em Deus. Deixe-me encorajar você a aproveitar totalmente a parte deste guia de estudo que vai fazer aplicação. E aqui você vai ter uma visão panorâmica de tudo que a Bíblia nos ensina sobre como Deus dirige as nações. Eu queria encorajar você, estude cada versículo bíblico, porque nossa abordagem não é filosófica e certamente não é política. Nossa abordagem é bíblica, teológica, o que diz a palavra de Deus. E você vai ver neste guia de estudo muitos versículos bíblicos que vão falar sobre este assunto. Sem dúvida, hoje em dia, há pouca coisa mais importante. Estamos sendo bombardeados no rádio, no Twitter, Facebook, televisão, computador, com pessoas fazendo comentários políticos. Então, o que deveria ser a nossa posição na luz da palavra de Deus? Bom, você não sabe como responder a esta pergunta se não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, estes versículos são uma visão panorâmica de tudo que a Bíblia diz sobre o assunto. Deixe-me encorajar você a conversar com outras pessoas. Pais, seria ótimo para você conversar com seus filhos sobre estas perguntas.
E chegando ali no final, eu queria encorajar cada um de vocês meditar e aplicar sobre esta parte chamada confiança em ações. Temos 5 pontos de aplicação que eu queria desafiar cada um de vocês. Orar, meditar, quem sabe até jejuar e meditar e orar, e pedir que Deus esteja te orientando. Eu creio que sua vida será abençoada e a confiança de cada um de nós será fortalecido, confiando num Deus que reina e dirige e governa sobre as nações. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.